Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast que vem revolucionando a discussão sobre temas de gestão e marketing digital no ambiente de um mercado educacional. Esse podcast é uma iniciativa de 3 empresas especializadas no setor que buscam sinergia nas suas atividades e montam um ambiente de descontração e um conteúdo de classe para que a gestão nas instituições de ensino seja cada vez melhor. A gente está aqui com eu mesmo, representando a Alabama Consultoria, eu sou o Bayar, e vou fazer agora a lista de chamada dos nossos integrantes. Então, logicamente, toda a lista de chamada é por ordem alfabética. Então, temos primeiro Ana Paula, da Espaço In. Presente. Tudo bem. Carla Tim, Presente. da Acto. E Danilo, da Espaço In também. Presente. O tema de hoje é gestão de pessoas. E é um tema muito importante porque uma instituição de ensino, por ser uma empresa que presta serviços para pessoas e é um serviço feito por pessoas, ela precisa de uma gestão muito eficiente, senão ela não consegue entregar aquilo que ela prometeu. Então eu vou começar com a pergunta e depois vocês podem conversar à vontade sobre esse tema, que é a seguinte: num ambiente onde a mão de obra está cada vez mais escassa, restrita, como atrair e manter bons talentos na sua instituição de ensino? Ana Paula, como você começa com um A e você é especialista no setor, pode começar. Tudo bem. Gente, são quase 30 anos da Espaço In trabalhando com gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E a gente nunca viveu uma fase Tão difícil. Tão difícil e que eu ia dizer que o nome que se dá hoje, que você vê nas manchetes, nas headlines, hoje não fala mais manchete, é headline, que é o apagão, a era do apagão da mão de obra. E a gente está vivendo, de fato, um apagão na mão de obra na área educacional. Então, faltam profissionais. E o que é um grande desafio para as escolas, que é como atrair essa mão de obra que está tão escassa em vários setores. Então, não é falar assim, vai faltar professor? Vai, mas não é só professor. São várias posições na escola que a gente não consegue esse profissional. Eu lembro, há exatos 14 anos atrás, nós fazíamos cursos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho e plano de carreira. E eu lembro, conversando com uma rede de escolas, que eu disse para elas exatamente o seguinte: em 10 anos não haverá mão de obra na área educacional. Ou vocês têm dentro da escola de vocês a escola da escola, onde vocês vão pegar pessoas totalmente cruas e vocês vão formar essas pessoas, ou vocês não vão ter mão de obra. E muito feliz porque essa rede entendeu, e para mim elas têm hoje a melhor formação dentro de um ambiente educacional de todas as escolas do Brasil, e elas têm uma facilidade, e isso já te respondendo um pouco, assim, ajuda na retenção de talentos de forma absurda, muitos talentos não saem de lá por conta disso, mas eles não têm medo de perder. Então, às vezes, vem grandes players do mercado e pega, porque pagam o dobro, o triplo do salário, mas eles têm mão de obra lá para subir, para ascender a cargos, porque eles criaram a escola da escola lá dentro. E assim, eu lembro exatamente 14 anos atrás, quando eu falei, vai faltar mão de obra. E hoje falta. Hoje falta em todos os setores, como a Ana Paula estava dizendo, da sala de matrículas à sala de aulas, Eu acho que a gente vive mesmo esse dilema, e isso também eu penso que está muito relacionado à questão cultural, A escola até muito pouco tempo também não era tão profissionalizada como ela é hoje, As exigências eram diferentes, e à medida que a profissionalização ela vai acontecendo, a gente também vai exigindo outras performances dessas pessoas, Acho que também tem essa questão, Eu acho que tem uma série de fatores. Se você comparar segmentos de atuação financeiro, automobilístico, saúde, educação, a educação é que paga menos.
Sim. Né? A educação é que paga menos. Então você perde mão de obra para outros setores da economia. Um outro ponto é cultural. Por muito tempo a gente reclamou da área educacional. A gente foi para a sala de aula e falou que a área educacional era um lugar ruim. Sim. Quando, na verdade, não é ruim. Muito pelo contrário. Acho que não tem ambiente mais feliz para se trabalhar do que numa escola, do que num ambiente educacional. Só que a gente foi dizendo para as novas gerações que não é legal ser professor, que não é legal trabalhar com educação. Ou trabalhar numa escola, né? E que há essa coisa assim, não paga bem. Então, a gente tem que tomar alguns certos cuidados, porque nós somos uma área que a gente não valoriza a nossa profissão. Então, se a gente pensar quais são as vantagens de trabalhar na área de educação, a gente tem inúmeras vantagens, né? E a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Então, hoje, quando a gente fala, como que eu vou atrair um talento? Qual é a vantagem de trabalhar na minha escola? O que eu divulgo à minha escola, o que as indústrias, as empresas fazem, que é o employer branding, o que eu estou fazendo para atrair esta pessoa, para que ela deseje a trabalhar? Que empresa você tem bolsa? Você tem bolsa para filho? O teu filho estuda com você, pode ficar com você naquele ambiente. Você tem férias 2 vezes ali no ano. Você tem formação continuada, as empresas também te dão, mas você tem você tem outros benefícios. Em PLR. Você tem, exatamente, mas você tem outras coisas que faz parte, sim, esse universo. Mas você não vai ganhar igual um médico, você não vai ganhar igual um economista, você não é uma área que você vai sair de lá milionário. Não vai. Mas ela também não remunera tão mal assim. Então, a gente não valoriza aquilo que a área dá. Mas tem um dado, Paula, que é interessante. Assim, ó. Quando a gente compara salários, tem um recorte na educação que é absurdo. Porque você tem as escolas públicas de cidades pequenas, de interior. Você tem as escolas públicas das capitais. Você tem as escolas particulares, que hoje tem dificuldade de pagar o piso. Você tem as escolas particulares, que é a grande maioria, e você tem as escolas alto prêmio, que hoje pagam salários maiores do que de médicos. Sim. Né? Então hoje, eu estava recentemente na chácara do primo da minha esposa, onde foi comentado que alguém da família lá estava lecionando numa das grandes, e o salário era de R$24 mil para um professor de artes, porque ele é bilíngue. Ele fala, ele dá aula de artes em inglês. E o salário é de R$24 mil para vou chamar de garoto, né? Mas com 25 anos de idade. Né? Mas ele é super específico também, né? Não. Mas tudo bem, eu acho que você tem razão então, quando você coloca isso. Mas eu acho que o Danilo colocou um ponto importante, que é assim, ó, primeiro, puxar um pouco para a economia, que é a minha área, né? Vocês falaram que mão de obra está escassa. Tá escassa. Certo? Quando algum produto é escasso, o que acontece? O preço dele sobe. Ou seja, muito provavelmente o custo da escola, que é o maior custo, que é a folha de pagamento, já que você fez a previsão lá de alguns anos, ele vai subir. Vai. Então isso porque a mão de obra está escassa. E você acabou de comentar um caso, um professor de artes bilíngue, e que é raro. O que isso significa? Quem quiser trabalhar na área da educação tem que ser responsável pelo seu autodesenvolvimento. Tem escolas que formam, mas o profissional da educação, ele tem que ser inteligente também para buscar a formação, porque esse é um setor que precisa de mão de obra e que, se ele for especializado, ele tiver uma capacitação numa determinada área específica, ele vai ser muito bem valorizado, porque as escolas precisam disso. Baiara, eu te dou uma informação, e eu venho falando isso, que é assim, ó, é um absurdo hoje você olhar o mercado educacional e você ver professores que não estão buscando a fluência em inglês. O salário de um professor bilíngue hoje chega a ser 3 vezes maior do que um professor que dá aula só em língua portuguesa. Então, para mim, é um absurdo você falar assim, eu sou pedagogo, dou aula na educação infantil. Você fala inglês? Não. Como assim não? Você está abrindo mão de triplicar o seu salário. De iniciar uma carreira, né? A gente trabalha numa faculdade, que é bem isso, você inicia a sua carreira, você pula de um salário inicial de 3, 4 mil para 8.
Você já começa... Olha o salto, gente. E a gente Isso tá falando de falando de meio escola período. particular, boa, né? É. Mas, por exemplo, você vai ter muito desses alunos que saem da pedagogia que vão para as escolas que não são de classe A, que vai para uma escola que vai atender classe C, que o salário é o piso, que vai ganhar lá R$2.000. Ou que vai buscar um concurso numa prefeitura para ganhar os R$2.700. Agora, se você é bilíngue, você sai e vai para um salário inicial de R$8.000, R$9.000. Essa questão de ser bilíngue, eu acho que é uma coisa que diferencia demais, porque, vamos combinar, né? Já deixou de ser diferencial, passa a ser um requisito, né? De acordo com as expectativas que o próprio profissional tem. Então, acho que essa já é uma grande dica, né? Da pessoa realmente buscar esse aprimoramento, seja... dominando um outro idioma, ou seja, dominando práticas ou técnicas. Tecnologia. Né? Tecnologia. Professor hoje que não domina tecnologia, Enfim, ele se coloca fora do mercado. A questão é buscar também esse diferencial, né? E a gente fala muito do inglês, né? Mas um outro dado da Espaço In é professor que fala alemão. Ele não dura dias no nosso banco de talentos. Por quê? É escasso. Então, a gente tem professor que fala alemão. Nós temos escolas alemãs. Esse profissional é rapidamente absorvido pelo mercado, com um salário muito alto. Né? Hoje nós temos escolas que buscam profissionais que falam mandarim. Então, olha como o universo educacional está se abrindo, está se profissionalizando. A gente tem escolas que estão oferecendo diferenciais que vão além do... que a gente fala do bilíngue, pensa só no inglês, mas que estão oferecendo outros diferenciais e que o profissional que olhar para esta área com o objetivo de eu quero algo a mais, ele tem mercado. E um mercado que não olha assim, você só vai trabalhar aqui até X idade. Não. Porque não é uma área que tem esse corte. E né? quando a gente pensa nisso, né, falando ainda, respondendo a pergunta inicial do Bayard, como atrair, não é só a carência de profissionais bilíngues no mercado. Hoje no Brasil faltam 40 mil professores. Sim. Hoje tem um déficit de 40 mil professores. E é global. Não é só Brasil, a gente está falando desse apagão, é mundial. Então, é uma área que, assim, ó, vai, economicamente falando, em termos de gestão de estratégia, em 5 anos, vai ter escola que vai fechar porque ela não vai aguentar o aumento da folha salarial. Né? Eu vejo isso como uma oportunidade. Falo muito aqui, a gente discute muito sobre a profissionalização do segmento da educação, e eu acho que um dos pontos é isso. Não tem mão de obra, vai aumentar o salário dessa mão de obra, porque é a questão da economia, né? Como você explicou, Baia. E isso vai fazer com que muita escola feche, porque não vai ter a gestão de custo acertada, não vai conseguir repassar esse custo, não vai ter um ajuste suficiente para se manter vivo no mercado. Porque não olharam para isso. Porque muitas vezes tem um grande gestor com quem eu trabalhei que ele sempre falava: o problema da educação é o amadorismo. E aí, no sentido real da palavra, que amador é aquilo que faz quem ama, né? Quem ama faz o amador, né? Então, muita gente entrou na educação como amor e não profissionalizou. Então, essas escolas elas vão ter muita dificuldade mesmo. Como a Ana Paula fala lá do Employer Brand, não tem atratividade. A sua marca... O quê? Employer Brand. Ai, que engasgama. Employer Brand. Travou, foi um trava-língua. Trava-língua. E aí, o que é isso, né, Exatamente. gente? Era a minha próxima pergunta. Eu já, O que é isso, gente? É a gente atrair esse olhar, esse desejo para a escola. Então, o que a gente está fazendo com a nossa marca? A gente fala muito disso, vamos fazer a campanha de matrícula, né? E aí, olhando um pouquinho do marketing, o pessoal do marketing fala assim, essa campanha de matrícula está trazendo muito currículo. E o pessoal reclama demais, fala, não está dando certo. Não é que não está dando certo, ela está dando certo sim. Tanto que ela está atraindo os pais, ela está atingindo o público correto, mas ela também está despertando um olhar para quem a gente também precisa, que é para atrair esses profissionais de educação. Só que esse olhar de quem que é? É do RH. Então, o que eu preciso? Sabendo que a gente está vivendo esse apagão, é falar, peraí. Cuidar desses interessados também, né? Numa outra lista lá separada. Exatamente. Né? Eu vou misturar aqui marketing com RH, né, Paulo? A gente não trabalha brand? Sim. Eu não falo que eu tenho que valorizar a marca. Uhum. Uma forma de trabalhar brand é a gente valorizar
tudo que a escola tem, a ponto dela ser desejada por pais, alunos e profissionais. Sabem qual é o maior exemplo que eu vejo do employer branding? É uma empresa... Ó, você falou direitinho de primeira, hein? Eu fiz vários anos de Pink and Blue, né? É uma empresa que a gente fala muito e a gente até tem cursos baseados nesses modelos, né? Que é a Disney. Exato. A Disney, todo mundo quer trabalhar lá. Ela é uma empresa desejada, tanto por convidados, que ela chama de guests, ela não chama de clientes, de guests, quanto por pessoas que querem trabalhar lá. E é porque ela paga altos salários? Pelo contrário, ela paga salários do mercado. Mas é porque a formação que ela dá, a cultura da empresa e depois ter isso no currículo... O clima, o ambiente. Né? E o ritmo de trabalho é intenso. É insano você trabalhar na Disney. Mas ela é uma empresa desejada justamente porque ela conseguiu desenvolver a sua marca e se tornar desejada. Através de um trabalho muito árduo e duro. Mas você falou de uma coisa que é importantíssima, é a cultura da empresa, né? E quando muitas vezes a gente fala sobre isso num ambiente educacional, isso parece que soa como grego. Como assim? Cultura da empresa, isso é maquiagem, isso... vamos falar de coisa que realmente temos que resolver, tal. Só que as pessoas esquecem que há um círculo, a gente pode, né, fazer um círculo virtuoso nisso, né? Então é importante, sim, e tudo volta para a questão da profissionalização, né? Muito. Eu já estava aqui na ponta da língua falando. Ou, se você tem uma escola, ou você profissionaliza, ou você fecha. Não tem negociação. Ah, mas eu tenho medo, é tão confortável estar no lugar que eu tô por pouco tempo. Você vai ficar nesse lugar por pouco tempo, porque o mercado vai te engolir. Não tem conversa mais. É uma segurança frágil, né, Danila? Mas eu vou voltar numa outra coisa dessa questão do marketing, quando a gente pensa no recursos humanos, né? As pessoas acham que quando elas vão atrair um talento, a gente está falando só de uma cesta de benefício. E muitas vezes, esse atrair um talento, eu preciso mostrar clima. Tanto que quando a gente constrói uma página de carreira, a gente diz e põe depoimentos de pessoas que trabalharam com a gente e pessoas que trabalham, né? E o que é trabalhar? Explica o que é uma página de carreira. Uma página de carreira, então, por exemplo, ali no nosso site, era o Trabalhe Conosco. Geralmente o Trabalho Conosco, ele é um negócio extremamente seco. É um formulário, né? É um formulário, envie seu currículo e fim. Me diz o que isso atrai. Não atrai. E o pior, quantas vezes a pessoa recebe esse currículo e o RH ou quem recebe... Deixa na gaveta do depois, né? Não, ele vai para um limbo. Para um limbo digital que ninguém vê. E ali, gente, é um lugar muito rico. Por quê? Porque você tem que fazer, vamos imaginar assim, as cestinhas de arquivos, português, matemática, das suas disciplinas, né? Aquilo é uma porta de captação. Só que as pessoas olham para aquilo de um jeito muito simples, é só um formulário. E tá errado. Ele é a minha porta de entrada. Então eu preciso fazer o meu employer branding, eu preciso fazer a minha venda a partir dali. Então ele é um espaço reservado da minha marca. Eu preciso contar como é trabalhar lá dentro, como as pessoas se sentem, quais são os cuidados que eu tenho com quem trabalha. Por exemplo, em São Paulo, tem lugar para estacionar? Isso é muito importante. Mas, Ana Paula, tem tanta coisa tão menor ainda que pode ser feito. Eu me chamou a atenção esses dias, o CEO da CIMED, que ele falou que em 6 meses ou 1 ano, eles tinham trocado 3 diretores de RH. E não ficava. Até que ele fala lá pra irmã dele, né? Ele tem uma irmã sócia também, que ele fala assim, vamos nós pro RH. Vamos passar 6 meses no RH entender. E aí ele começa a entender algumas coisas, por exemplo, que os outros diretores de outras áreas era só reclamação. E ele começa a entender. Ele começa a entender que para passar na catraca levava não sei quanto tempo, que isso consumia uma energia dos funcionários. Ele começa a perceber, olha que maluco que eu vou falar para vocês, que o alto consumo de papel higiênico era porque tem uma demanda enorme no operacional de funcionárias mulheres e que distribuir absorvente íntimo reduziu em 60%. Né? Aí você fala assim, mas ele tá pensando na economia? Não, ele tá pensando no cuidado, no carinho, no respeito. Né? Então assim, percebe a diferença de coisas tão pequenas
que a escola pode fazer e passa a ter um ambiente que a pessoa fala assim, não, aqui eu sou cuidado, aqui eu sou visto, aqui eu sou respeitado. E aí quando eu vou indicar a escola para alguém, eu tô indicando e falando assim, cara, não, lá é minha casa, trabalhar lá é a coisa mais legal que tem. Eu queria voltar no que a Carla falou da cultura ali, né? E voltar para Disney. Né? Todo funcionário da Disney ele começa num curso chamado Traditions. Traditions é o ensino da onde veio a Disney, quais são os valores. E aí eu pergunto, né? Quantas escolas, ao contratar um funcionário novo, ele fala sobre a história daquela escola? Passa por todos os setores apresentando aquele funcionário novo às pessoas que vão conviver com ele no dia a dia, conhecer o nome das pessoas. Isso é muito importante para que a cultura se manifeste, né? O clima também, ele crie entre as pessoas um sentimento de pertencimento. E isso é a verdadeira motivação de que faz a pessoa trabalhar lá, porque acredita no que aquela escola faz, e não simplesmente porque vai lá no dia a dia e troca as horas dela por um salário. E acho que tem também uma questão de que a gente está falando muito de professor, mas isso se amplia para todos os outros setores, para todos os outros colaboradores do cenário da educação. Aliás, essa também já é uma outra questão, né? Existe o pedagógico e os outros. Não, isso é né? Então, assim, uma divisão, essa quebra de paradigma também vem da alta gestão, também vem da liderança e também faz parte da cultura. A gente não fala muito de acolhimento dos alunos novos, de adaptação dos alunos novos, por que a gente não aplica isso também quando a gente contrata um funcionário novo? É a mesma lógica, né? Gente, a questão é muito simples, assim, ó, quando a gente olha para a educação, falta profissionalização. Então, hoje, assim, ó, eu falo até pela formação de liderança que a gente faz nesse Posso Vir, que eu encabeço. É uma formação focada puramente em comunicação e relacionamento. E aí você começa a perceber que, assim, ó, a base das relações humanas, né, a base do relacionamento falta para a maior parte dos líderes na área educacional, né? Então, assim, acho que não só na área educacional, viu, Danilo? Pode ser. Para muitos líderes de muitas áreas falta mesmo. E aí a gente trabalha assim a base. E aí eles saem de lá e eles falam assim, cara, isso mudou a minha gestão, isso mudou meus relacionamentos, isso mudou a minha forma de me relacionar com a minha família. Então falta ainda, por exemplo, a base. Por quê? Porque quando você vai para um curso de licenciatura, para um curso de pedagogia, primeiro que não ensinam gestão, mas aí eu acho que já é geral, não ensinam gestão, não ensinam administração em curso nenhum, só que não ensinam como você vai tocar o negócio. E muitos desses líderes hoje são pessoas que fizeram licenciatura ou fizeram pedagogia. E aí eles não têm ali a capacidade de fazer essa gestão. Então eles não olham para a gestão de pessoas. Né? E eles têm uma empresa 100% de serviço. 100% Danilo, humano. mas você tocou num assunto que eu acho que é o cerne de tudo, né? Eu acho que, assim, existem muitos líderes que estão abrindo suas mentes para essa questão da gestão de pessoas. E existem líderes que são míopes e que vivem no tempo do 1900 e alguma coisa, né? Existem pessoas com as quais eu já conversei e converso que entendem gestão de pessoa como lavação de roupa suja. Que é assim, no mínimo, é o mais dos errados dos conceitos, né? As pessoas não entendem o que é gestão de pessoa, que começa na contratação. Por exemplo. Isso. E é que liderança tem muito o seguinte: como é que você vira um líder? Por tudo aquilo que você fez. Só que a partir do momento que você vira um líder, tudo aquilo que te trouxe até ali só te traz até ali. Para que você vá para frente de novo, você tem que desenvolver novas habilidades que são habilidades de liderança. É aquela velha história que em toda escola tem um exemplo desse, que é um ótimo professor que ele foi promovido a coordenador. Só que ele não desenvolve as lideranças, as habilidades necessárias para a liderança, e aí o que acontece na escola? Perde um ótimo professor e ganha um péssimo coordenador. Olha quantas escolas nós aqui já passamos que você sabe que o líder se desenvolveu para ser líder. E assim, ó, liderança não aceita vácuo. Se quem está ali no cargo não assume a liderança é assumida por outros. Né? Brinquei com a Ana Paula, é a teoria do espaço vazio. É assim, ó, se você tem um espaço vazio de liderança,
aquele espaço vai ser preenchido. Sim. Vai. Ou por outro, ou pela equipe, mas ele é preenchido. E você é engolido. Exato. Né? Liderança fraca, resultados ruins. Né? É muito claro assim, ó. Se a liderança é fraca, resultados ruins. Só que o importante, liderança fraca não quer dizer você ser rígido, exigente, forte, pelo duro, contrário. né? Não é Exatamente. Vou melhorar essa minha frase. Liderança fraca emocionalmente. Porque quando você é um líder muito rígido, a resposta que você dá é que emocionalmente você é fraco. Exato. Emocionalmente você é fraco para ter um contraponto. Cara, para mim, acho que uma das maiores escolas que eu tive, eu coordenei o RH de uma grande universidade de 2007 a 2013 em São Paulo. E tinha reunião de conselho. Eu era o mais novo de todos. Numa reunião de plano de carreira, a gente fez um enorme plano de carreira, houve uma discussão entre eu e o dono da faculdade que ele não concordava com uma lei. E eu bati, terminou a reunião, ele me chamou na sala. Quando ele me chamou na sala, eu tinha 28, 29 anos, falei, nossa, vou tomar dura agora, né? Ele me chama na sala e fala assim, e quando eu falo que eu era o mais novo, é porque assim, eu tinha 28 anos e depois ali, o segundo mais novo devia ter 50, alguma coisa assim, 55. Só corretor, né? É. E ele me chama na sala dele e fala assim, garoto, parabéns. Se eu precisar de 11 pessoas naquele conselho pensando e falando a mesma coisa do que eu fico só com um. Não mude a sua postura. Né? Então é isso. Assim, quando eu falo liderança forte, é forte emocionalmente. Para você até reconhecer no outro que você precisava de um contraponto, você precisava de uma firmeza, que você precisava reconhecer que um colaborador seu estava certo e você não. Porque a liderança é isso. A liderança é o jogo de relacionamento. Então, e hoje você não vê isso. Assim, ó, eu vou com um pouco de dedos aqui, mas eu afirmo que hoje a gente tem muito mais líderes emocionalmente fracos defendendo o território do que líderes emocionalmente fortes. Uhum. E qual o impacto disso hoje? Quando a gente vai fazer um recrutamento e seleção, quando a gente vai atrair pessoas, eu brinco assim, até vai ser o tema da palestra que vai acontecer dia 28, né? De agosto. Vai acontecer lá na Espaço In, que é o de recrutamento e seleção, como atrair pessoas, né? Nessa 28 época de agosto de 2024. De 24. Que daqui 1 ano, 2 anos, 3 Não, anos vai ter agora, muita gente mês assistindo esse podcast. Isso. E que é exatamente isso. Às vezes o líder pede um perfil para você. E por que ele escolhe outro? Por que ele aprova outro? Exatamente, é por isso. Às vezes eu tenho um perfil, eu desenho algo para o RH, mas o meu padrão de liderança não permite contratar aquilo que eu pedi para o RH. Entendi. Entendeu? E acho que isso deve acontecer muito. Muito. Então o RH precisa ter muito claro qual é o perfil de liderança e do líder dele, para saber, quando ele vai apresentar os 3 finalistas, para saber o seguinte, ele vai entregar, e isso acontece muito, eu entrego 3 finalistas, um muito alto, um médio, outro, um que vai aguentar um tranco, um que é mais... Outro. E você vai ver que assim, eu preciso entender qual é esse padrão, porque às vezes ele me pede aquele mais criativo, aquele pensante, aquele que... Mas ele contrata o médio. O mediano. Então quando ele contrata o médio, quando né? ele contrata o médio, quando ele não vem, como a gente já ouviu muitas vezes, assim, não, eu prefiro que venha sem muito conhecimento, porque eu prefiro formar. Isso. Quando na verdade, assim, eu prefiro com pouco conhecimento, porque eu não quero competição, eu não quero ameaça. Eu tô me defendendo aqui um pouco, né? E acho que tem uma coisa que vocês, né, na Alabama trabalham muito também, que é a questão da sucessão, né? Acho que isso existe em outros, e existe também esses dilemas, né, em outras áreas, mas na área da educação isso me parece muito marcante, né? Porque a mãe ou o pai que tinha uma escola, que veio do avô, da avó e que passa para as novas gerações, e nem sempre essas novas gerações... tudo bem, não tô falando que isso é determinado e sempre assim, mas as novas gerações não têm os mesmos padrões, né? E não buscam os mesmos padrões. Aí já foge completamente, né? Da questão do negócio, que vocês trabalham muito com isso, né? Aliás, um dos papéis do líder é justamente preparar a sua sucessão, porque se ele não preparar a sucessão, ele não vai sair do lugar nunca.
Porque se não tem ninguém apto a ocupar o lugar dele, como é que ele vai ocupar um cargo acima? Porque ele não preparou ninguém. Ele fica parado no mesmo lugar e fica estagnado. Eu tenho uma resposta claríssima. Por que ele não prepara? Porque ele tem medo de... Porque ele não quer sair. E aí ele olha e ele fala assim, eu vou preparar, mas eu quero ficar aqui mais 10 anos. E tá tudo bem você querer ficar aqui mais 10 anos. Porque a preparação de um líder não acontece em menos de 10 anos. Então, se você quer preparar alguém para ser um sucessor seu, que seja seu filho, são 10 anos. Então, né? Mas tem um detalhe aqui, às vezes a gente não quer preparar, até porque tem uma questão emocional. Eu estou desapegando de um negócio que é a minha vida, né? Por outro lado, dentro dessa transição, e aí voltando para pessoas, dentro dessa transição tem uma coisa que é uma mudança. Por exemplo, hoje na gestão de pessoas, a gente está falando de um RH que está totalmente conectado com a inteligência artificial. Como é que eu vou preparando essa geração, essa sucessão, e como eu vou me preparando também para esta mudança toda de cenário? Porque eu estou na escola há 30, 40 anos ou mais, né, muito mais do que isso, meus filhos estão vindo e eu não quero preparar porque eu não quero sair, mas está vindo uma geração nova, está vindo todo um cenário novo. Então, deixa eu te responder, já que você falou do seu curso de recrutamento e seleção, vou falar do meu. Dia 11 de setembro de 2024, a gente vai falar sobre... E assim, nós estamos gravando em julho de 2024, certo? Certo. Só que esse podcast vai ficar e vai ser muito assistido. Nós estamos falando dos cursos que tem data marcada para 2024, mas provavelmente eles vão acontecer em 2025, 2026. Então é só consultar o site da Espaço do Recreio, a gente pode contar do Educapés? Pode. Tá bom. Então, dia 11 de setembro agora, de 2024, eu vou falar sobre inteligência artificial para líderes. Que não é ensinar a ferramenta, mas é ensinar como otimizar as ferramentas e como você pensar na ferramenta para solucionar os grandes problemas da sua escola. Então, um líder que entende o funcionamento das inteligências artificiais, ele otimiza muito toda a gestão. E não só a gestão de pessoas, mas a gestão de marketing, a gestão financeira, todas elas. Né? Então, a ideia é falar sobre isso. Agora, deixa eu voltar aqui para uma outra perspectiva ainda de liderança e de gestão de pessoas. Hoje, nós não temos a cultura de desenvolver sucessão. E a escola, ela precisa entender o seguinte: ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir. Esse é o caminho de qualquer uma das escolas. Empresa, né? Qualquer empresa. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir. E aí, quando eu olho, a Ana Paula fala assim, mas isso é a minha vida. Então você escolhe. Se você vai querer vender, se você vai querer deixar isso como herança, e para deixar isso como herança você precisa preparar continuidade, que é a preparação de liderança, é a sucessão, ou senão você vai falir, porque não tem outro caminho. Só que, de novo, assim, a falta de profissionalização faz com que muitas vezes eles não entendam isso. Né? Então a gente prepara líderes, né, dentro da Espaço In, a Alabama faz todo o processo de sucessão. Não é algo simples. Não é algo simples. Não. E aí a falta de conhecimento para isso faz com que muitas vezes ele não queira fazer, porque ele fala, o que eu vou fazer depois? Você vai para um conselho, monta um conselho dentro da sua escola. Esse é um ponto importante, porque assim, quando a gente fala de suceder, né, e preparar a sucessão, você não está preparando os seus filhos, né, os seus herdeiros para trabalharem na escola igual você trabalhou. Não é isso. Você está preparando a sucessão para que eles sejam donos de escola, empresários. Eles podem nem pôr a mão na escola. Você contrata profissionais, diretores, gestores, que têm a expertise, que vão tocar o dia a dia, e os seus sucessores vão ter a propriedade do negócio e retirar a lucratividade que esse negócio faz. Eles vão ser preparados para serem empresários de educação, não necessariamente para colocar a mão na massa. Eles vão trabalhar lá se eles quiserem, se eles tiverem a vocação para isso, né? É uma liberdade de escolha que os sucessores têm, mas eles precisam ter a mentalidade de empresários e de herdeiros para que eles não ponham tudo a perder num patrimônio construído ao longo da vida, né? Eu penso que vocês também conhecem isso, muitas vezes, tendo ou não o talento para aquilo, ou o desejo de estar na escola, muitas vezes o que acontece é sim
as famílias colocarem os seus filhos na execução, seja da liderança pedagógica, seja da liderança de pessoas, e esses, se tiverem a preparação adequada, tiverem o talento para isso e o desejo, tá tudo bem. Mas o que a gente vê não é isso. Exato, né? porque o que a é o gente contrário. vê é o filho da dona ou a filha do dono, ou, né? E aí ele é auxiliar da biblioteca e ganha salário de diretor. Exatamente. E aí ele começa a tomar atitudes sem repertório de vida, muitas vezes sem repertório acadêmico, né? Sem estabilidade mínima emocional, e as coisas, eu já vi negócios acabarem por conta de sucessões mal feitas. De não preparadas, porque o tempo passa, isso não tem jeito, né? Só não passa para um sócio nosso chamado Dagoberto, né? Hoje é o dia que ele faz isso, exato. Né? E você sabe o que é legal? Que ele fez assim, não, eu não quero aparecer. Eu falei, então a gente vai falar muito de você. Né? Tá certo. Mas então, e essa questão dessa sucessão tão mal preparada mata as pessoas. Né? Voltando para a questão do clima, do ambiente e tal, porque as pessoas ficam perdidas. As pessoas ficam disputando umas com as outras. Por conta do quê? De falta de direcionamento. E internamente, cara, o clima institucional fica completamente dividido. Quando a gente pensa, né, na gestão. Porque eu tenho o time que é do filho e defende o filho, e eu tenho o time que defende a mãe. Vai, um exemplo. Né? E aí eu internamente, como que está esse clima? Rachado, porque eu trabalho para a mãe, eu trabalho para o filho. E aí é uma bagunça dentro da escola, porque os comportamentos, uma unidade de negócio responde e mantém a cultura que era da mãe, outra unidade responde e quer fazer a mudança que é do filho. Então, como que você atrai pessoas nisso? E você não atrai, meio, né? E aí é o seguinte, né? O funcionário, eu gosto de falar funcionário, tá? Não gosto de falar colaborador, porque eu acho que colaborador parece trabalho de graça, né? Então eu falo funcionário mesmo. É igual filho de pais separados. Como ele sabe que tem esse conflito e eles não se conversam, então é uma gestão dividida, ele joga. Dependendo do que ele quiser, ele vai para um, vai para outro. Mas o clima pode ser até bom. Eu falo pelo espaço, nós somos em 3 sócios. O funcionário sabe exatamente em qual deles pode pedir o que ele quer. Ele sabe como que é o perfil do Danilo, como é o perfil da Ana Paula e como é o perfil da Rosângela. E ele literalmente, se ele quer alguma coisa, ele sabe que ele tem que pedir. Pois mas aí você precisa ter um perfil institucional. Entendeu? Não, e a gente tem uma coisa que assim, esse tipo de decisão não se toma antes de falar com os outros dois. Né? Então, tem uma reunião diária ali de 15 minutos onde a gente alinha, né? Por isso vocês brigam tanto assim? Como irmãos. Como irmãos. Certo. Né? Como irmãos, nós temos a prerrogativa de poder brigar e ficar bem ao final da briga. Entendeu? Mas é o seguinte, você falou da hora do intervalo, eu chamo de hora do recreio, né? O que você ia falar da hora do recreio? Então, a gente tem uma assinatura de cursos chamada EducaPES, que é um cardápio muito completo. Um programa de formação continuada. Um programa de formação continuada e que ele dá... Para toda a escola. Para toda a escola, e que ele dá acesso a formações com uma vantagem, né? Então você tem um pacote de formações para todas as áreas. Para todas as áreas. RH, gestão, marketing, liderança, sala de matrícula, gestão de matrícula. Cursos com nomes como Carla Tim, Bayar Guji, Maurício Berbel, Ana Paula Souza, Danilo. Aliás, com cursos que têm valores de mercado muito alto, como liderança, como gestão para donos de escola, para donos de escolas, que é o da Alabama. E que você tem 2 vagas no liderança, tem uma vaga no curso do Alabama. O curso do Alabama vale mais que um MBA. São 24 profissionais palestrantes, né? E que você tem essa assinatura. Qual é a vantagem dessa assinatura? Ela é anual e você tem de 1 a 2 ou mais vagas em determinados cursos. Então você paga uma assinatura e durante o ano todo você vai mandando profissionais. Os cursos são transmitidos
ao vivo ou presencial, então você pode assistir presencial. O nosso espaço, nosso centro de formação fica na Rua Bela Sintra, um quarteirão da Avenida Paulista, mas eu sou de fora de São Paulo, não quero mandar ninguém, então todos os cursos são transmitidos ao vivo e você pode assistir o curso aí da sua escola, da sua casa e ver esses profissionais falando sobre temas como sala de matrícula, time de vendas, preço. Agora vai ter o módulo da Alabama semana que vem, dia 8 de agosto. Não sei quando esse episódio vai pro ar, mas dia 8 e dia 22 de agosto tem o módulo de TI, Inteligência Artificial e Tecnologias da Alabama. Depois vai ter sucessão, depois vai ter a parte financeira. Liderança. Então, assim, mesmo estando no meio do ano, ainda vale muito a pena buscar essa assinatura ou os cursos individualmente ali. E tem workshops também na área pedagógica, na área de inclusão, na área... Dia 3 de agosto, de novo, não sei agora realmente quando vai pro ar aqui, mas dia 3 de agosto tem a Viviane Zumpano, com workshop. Viviane Zumpano é diretora do Porto Seguro, tem a Soraya que vai fazer com aulas incríveis. Então tem muito conteúdo bom aí para quem está buscando formação de qualidade. Formação existe, né? E mais do que isso, cara, formação, escola que investe em formação tem retenção de talento. E que isso é uma coisa que a gente estava aqui em gestão de pessoas, né? Você quer atrair, faz parte de treinar e desenvolver pessoas, o Educapes te possibilita isso. E não por exemplo, são cursos que passam por uma curadoria, que são cursos com uma qualidade técnica muito alta, né? Então é diferente, eu comprei um cursinho rápido ali. Não, é com uma qualidade técnica, com uma excelência de formação muito alta, né? Então isso é bom, porque são cursos com uma curadoria que você pode confiar. Lembrando que não somos só nós que fazemos os cursos, né? Esse ano eu acho que já teve mais de 35 profissionais dentro do Educapes que foram lá fazer cursos, workshops, palestras, né? Então, assim, é um número significativo. Mas... É uma oportunidade de treinamento, de capacitação para a equipe em todas as suas frentes, né, de atuação muito interessante. E que para um gestor de escola, assim, eu tenho o programa de treinamento e desenvolvimento. Eu levantei as necessidades, o Educapes ele me permite, com um único investimento, que eu parcelo em X vezes, e está resolvido para o ano inteiro. Então é muito simples, né? Então, para quem cuida do RH, que tem um departamento de treinamento e desenvolvimento, ele é uma saída bastante econômica e fácil. Nós já estamos chegando no final, né, do nosso podcast, então a gente precisa... A impressão minha passa muito rápido. Pode ser. Eu não sinto o passar do tempo, né? A gente... De modo geral, né? Eu não sinto o passar do tempo. Exatamente. Até porque nós vamos ficar eternizados na internet. E a gente precisa passar, então, uma lição de casa para quem está nos ouvindo, né? Então vou pedir para cada um de vocês uma lição de casa para que um pouco do que a gente falou aqui seja aplicado nas escolas e a gestão possa ser melhorada. Eu vou ser o primeiro para não dar tempo para elas roubarem a minha lição de casa. Muito bem. Porque a cola aqui ela é disseminada, né? Exatamente. Já que a cola aqui é a escola, né? Né? A minha lição de casa é muito simples. Invista no clima da sua escola. Escola só cresce se ela for feliz. Se a sua escola não for um ambiente feliz, a sua escola não cresce. Muito pelo contrário, você vai perder mão de obra boa, você vai perder talentos e a sua escola vai perder, consequentemente, alunos. Então, se você quer que a sua escola cresça, invista num ambiente feliz. Pesquisa de clima, ações, não faça pesquisa de clima e não faça ações após, né? Não corrija isso. Então, faça uma boa pesquisa de clima, corrija os pontos que precisam ser corrigidos e invista num ambiente feliz. Essa é a minha lição de casa. E uma escola feliz não é uma escola que vira um clube, tá? Só tem festa em evento. É uma escola que tem um clima agradável, mas cumprindo o seu objetivo e com metas e produzindo adequadamente. Perfeito. Quem vem agora? Carla. Eu acho que o clima agradável tem a ver com a gente entender, e a minha tarefa, então, de casa faça 2 listas. A primeira delas, o que é gestão de pessoas para você, gestor, e a segunda, aí você faz uma busca na rede, procura coisas interessantes, porque tem muita coisa boa, e veja exatamente o que é gestão de pessoas, aí você faz um cruzamento, porque vou até me estender aqui na reflexão disso, né? O que é gestão de pessoas?
muitos líderes, muitos gestores acham que assim, olha, nós vamos lá no churrasco, na churrascada, vou pôr uma piscina de bolinha, vou pôr a cadeira, o puff maravilhoso para a hora da descompressão. Isso pode ser interessante, mas isso não é gestão de pessoas. Isso não resolve problema, não resolve clima algum. Então a tarefa é essa. Liste o que é gestão de pessoas para você. Ana Paula. Muito bem. A minha lição de casa para vocês, gente, é assim: cuidem da atração de talentos. Então, olhem para a sua página de carreira, o seu trabalho conosco, né? E da jornada do candidato. Então, se você vai trazer um candidato para uma entrevista na sua instituição, cuide da recepção desse candidato, do processo que você vai fazer com ele, de quais são as etapas que ele vai passar, incluindo a finalização, porque esse candidato precisa sair desejando a sua escola e dar a devolutiva, agradecer essa jornada, entregar o material da sua escola, faz parte sim da atração desse candidato. Então, deixa eu interromper a sua lição de casa, Paula. Não façam um processo de recrutamento e seleção onde você deixa o cara ali 3, 4, 5 horas preenchendo o teste e fazendo prova. Porque ele vai sair dali exausto, cansado, com uma péssima impressão da sua escola. Você não precisa de 5 horas de processo de seleção para saber se o cara é um bom professor ou não. E você tem recursos hoje que você pode, inclusive, minimizar essa situação. O candidato vai lá 3, 4, 5 vezes. Para isso tem as questões da tecnologia, né? Você já pode minimizar esse deslocamento do candidato. Então, por isso que é pensar nessa jornada do candidato no processo seletivo. Então, essa é uma lição de casa. Ok. A minha lição de casa é a seguinte: eu quero dar um recado aqui, porque a gente é assistido por diversas escolas, né? E a gente falou muito assim, o setor de RH. E aí tem talvez muita escola que esteja assistindo a gente que está desesperado, porque não tem um setor de RH. Nossa, tem tem no máximo um departamento pessoal, ou tem ali o financeiro que cuida também e manda as coisas para contabilidade. Quando ele não está na matrícula. Exato, né? Só que a gente não pode esquecer o seguinte: a gente não está falando aqui de um departamento. A gente está falando de uma função de gestão de pessoas. Sim. A Alabama entende uma escola como um ser vivo e a gente associa muito ao modelo do cavalo. E a gente diz que uma das patas desse cavalo é justamente a gestão de pessoas. A gente tem o pedagógico, o marketing, o administrativo e financeiro, a gestão de pessoas. Essa função tem que ser feita. Ela tem que ser feita, se não tem um departamento, pelo diretor, pelo mantenedor, pelo coordenador. Mas todas essas dicas que vocês deram aqui, ela precisa ser executada por alguém, porque essa gestão de pessoas faz parte de uma instituição que trabalha com pessoas para pessoas. E Maiara, entender que é um assunto tão amplo, mas tão amplo, que daria pra gente fazer um podcast só para falar de gestão de pessoas dentro da educação. Sim. Né? Então assim, a gente tá aqui, sei lá, 40, 50 minutos falando, mas a ideia é assim, ó, gestão de pessoas dentro de um ambiente educacional, dentro de uma empresa que vende 100% de serviços. Se você não fizer, você não vai entregar excelência, você não vai entregar um serviço de qualidade. Exatamente. Posso puxar uma coisinha aqui que o Danilo falou da questão de gestão de pessoas? Eu acho também que existe uma situação que as pessoas, não, de um modo geral, elas confundem um pouco esses termos. Gestão de pessoas, endomarketing, comunicação, né? São coisas que são muito misturadas. E engajamento. Né? As pessoas entendem por endomarketing fazer o quê? Eu vou fazer o convênio com a academia. Ok. As pessoas entendem por comunicação colocar o mural de normas lá, ou de assuntos, ou de informações, colocar informações no mural, mandar para todo mundo via WhatsApp, sei lá, qual for o motivo. E engajamento com o famoso, vamos fazer o happy hour junto. Uhum. Né? Então são coisas que estão dentro de gestão de pessoas, mas que são muito diferentes disso que eu estou falando, né? Engajamento, comunicação e endomarketing estão dentro de gestão de pessoas, mas são processos absolutamente distintos dessas coisas que são
a maioria crê, né, nesses processos que são absolutamente maquiagem. Ok. Muito bem. Então, a gente agradece quem está aqui. Se deixar opinião, dúvidas, a gente coloca como tema nas próximas. Eu vou lançar um quadro novo. Sabe qual é o quadro novo? Qual? Segunda chamada. O que é a segunda chamada? Para quem perdeu os episódios anteriores, vá lá no nosso canal, veja outros temas que a gente trabalhou. E se você gostar, indique para todos os seus amigos e conhecidos, né? Se você não gostar, indique para os seus concorrentes, né? Que aí é bom. Tá certo? Tá bom. E não esquece de se inscrever, né, gente? Se Isso aí no nosso canal. Muito bem. Muito obrigado e até a próxima. Até, gente. Valeu. Tá. Valeu. Esqueci de pôr falta aqui pro Maurício. Não sei por que ele não veio, né? Cansou. Ele e o Dagoberto tiveram falta. O Dagoberto não vem nenhum, né? Não é? Será que ele mudou de podcast? Então, acho que ele. Acho que ele tá no podcast Como Envelhecer com Saúde, né? É que num dia ele estava no dia da beleza, no outro dia ele estava no dia do geriatra e no outro dia não sei onde que ele Pode estava. ser. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Ou ele participa do próximo, ou ele vai virar assunto em todos. Vambora.